Olá, saudações a todos. Nesse estudo, nós vamos analisar a questão dos delays da escada abstêmia. Os delays são a diferença que existe entre um platô e o outro, entre um degrau da escada e o outro degrau da escada. Tá? Não vai ser uma matéria muito complexa, mas é uma matéria muito interessante. Então, é uma forma da gente poder analisar a escada. Essa aqui é a escada, tá? Ela está um pouco resumida, né? Uma classificação trinária da drogadição e uma quartenária da abstinência, né? Tá faltando só o abstêmio maior real aqui nesse modelo, mas não tem problema. Então dá para entender aqui que a drogadição está dividida em três etapas: mero usuário, usuário abusivo e adicto. Pode dividir mais, tá? Eu já vi classificações em que só o adicto ele é subdividido em diversas outras categorias, tá? Mas aqui, para epistemologia, como a gente estuda o lado de cada escada, né, a gente chama a parte positiva da escada, a gente estuda a abstinência e não essa parte negativa da escada, que é a drogadição. Então, a gente não se preocupa muito com essa classificação para o lado de cá. Então, eu utilizo na drogadição uma classificação trinária bem básica, bem simples e bem é, fácil de compreender, né? E na parte positiva eu utilizo daí uma classificação quinária, tá? O normal é quinária, mas no básico seria abstêmio menor, abstêmio maior e o mega abstêmio, tá? Bom, como eu disse, tem uma parte negativa da escada e tem uma parte positiva. O que são os delays da escada? O delay significa essa diferença do platô, tá? Então aqui é um platô, é o degrau, né? Então esse é o degrau, a gente viu que existem vários pontos, existem vídeos sobre os pontos da escada abstêmia, tá? Bom, eu recomendo que assistam os vídeos, né? Para não ficarem com dúvidas ou perguntas que os vídeos anteriores já podem responder, né? Bom, nós temos esse delay, que é essa diferença do degrau, né? Basicamente, o que está nesse degrau da escada, tá? A gente chama assim, é tudo aquilo que permite que você esteja nesse degrau, certo? Então, imagina que é um balde, uma mochila, uma mala grande e está tudo lá dentro, tá? E todas as formas de pensar, sentir e agir que a pessoa possui que mantém ela nesse degrau. Então, um mero usuário, por exemplo, é uma pessoa que tem uma forma de pensar que lhe permite consumir drogas ou álcool duas vezes, três vezes, quatro vezes no ano, certo? Com pouca frequência e com pouca intensidade. Esse é o mero usuário. O usuário abusivo é uma pessoa que tem um sistema, uma forma de pensar, sentir e agir que já lhe permite consumir drogas ou álcool de forma abusiva. E o adicto é uma pessoa que tem um sistema, uma forma de pensar, sentir e agir que já lhe permite desenvolver ou se fixar de uma forma mais forte nessa adicção. A mesma coisa ocorrerá durante a abstinência. Vão surgir novas formas de pensar, sentir e agir conforme o tempo de abstinência passa, desde que a pessoa esteja realmente vinculada ao seu processo de abstinência, certo? Bom, essas formas de pensar, sentir e agir a gente chama de sistemas ideológicos, tá? É o balde, é a mochila, é tudo que está lá dentro. A gente chama de sistema ideológico e coloca lá todas as formas de pensar, sentir e agir, todas as crenças, tudo que tiver está dentro desse sistema ideológico, tá? Então esse é o degrau da escada. E a diferença entre essas formas de pensar são os delays, tá? Então vamos raciocinar, né? A epistemologia ela é uma teoria crítica. Ela critica o sistema, né? A gente estudando a abstinência não tem como olhar lá para trás na drogadição e criticar alguns pontos, tá? Mas o foco seria o estudo da abstinência, tá? Bom, nós temos um primeiro delay aqui na parte negativa da escada, tá?
Então, na parte da drogadição, nós teríamos um primeiro delay, que é a diferença entre mero usuário e usuário abusivo. Esse é o delay 1. Delay 1, delay começa com D, 1 é 1, então eu chamo do D1. Esse D1, né, o primeiro delay, é o primeiro rebaixamento consciencial. É uma debilidade cognitiva e é uma mudança de mero usuário para usuário abusivo, né? Então, o que significa esse delay? Significa que a pessoa que estava pensando, sentindo e agindo, ela tinha esse sistema ideológico que lhe permitia consumir drogas ou álcool esporadicamente e sem grande intensidade. Agora ela começa, ela sofre um rebaixamento nesse nível de consciência e agora ela entende que ela pode consumir drogas ou álcool de uma forma muito mais habitual e muito mais intensa. Tá? Então, eu digo que houve uma debilidade cognitiva. Por quê? Porque não houve uma evolução na forma dela de pensar, mas houve um afunilamento nessa forma de pensar em direção ao consumo de drogas ou álcool. Em vez de pensar que ela poderia consumir menos, ela pensa que pode consumir mais. Então, eu considero essa forma de pensar como uma debilidade cognitiva, tá? Uma ausência de um juízo crítico, de lucidez e tudo mais, tá? Bom, após um determinado período sendo usuário abusivo, essa pessoa pode sofrer novamente um segundo delay, né? Onde inicia a fase da adicção, né? O ponto A, que é esse ponto aqui bem no início da adicção. Então, nesse segundo delay da parte negativa da escada, a gente vai chamar de delay 2, né? O D2, tá? Nesse segundo delay, existe um segundo rebaixamento consciencial. É uma deformidade cognitiva e uma mudança de usuário abusivo para adicto. Então, olha só. Aqui, a pessoa que era mera usuária, ela sofreu uma debilidade cognitiva, né? E entendeu que ela pode consumir mais, com maior frequência e com maior intensidade, certo? Aí ela se torna uma usuária abusiva. Agora ela sofre uma outra debilidade. Ela entende que ela pode viver em função do consumo da substância. Então, a partir daí, a substância começa a se tornar o centro da vida dessa pessoa, né? Então, esse segundo delay, eu entendo que não é mais uma nova debilidade cognitiva. A debilidade estava no primeiro delay. Nesse segundo delay, a palavra mais adequada talvez seja deformidade cognitiva. Agora deformou mesmo a forma de pensar, sentir e agir dessa pessoa, certo? Ela atrofiou completamente o seu sistema ideológico, sua forma de agir perante a vida, tá? Agora, se antes houve um rebaixamento da lucidez entre o mero usuário e o usuário abusivo, né? Agora não, agora a gente já está falando de uma ausência total da lucidez. Então agora a coisa complicou bastante, tá? Então esse seria o segundo delay aqui da escada na parte negativa, tudo bem? Bom, a partir daqui a gente tem o ponto A, tem um ponto E aqui que é o ponto da intervenção, né? Da exposição interventiva, tem um ponto F que é o final da adicção. Né? Lembrando que final da adicção é o final da fase da adicção ou da drogadição, depois dela vem a abstinência, isso não quer dizer que é cura, nem nada disso, só quer dizer que é o fim da relação da pessoa com a droga ou álcool que inviabilizou a sua vida. Esse é o fim. Após o ponto F, inicia a relação de uma pessoa sem droga ou álcool, que a gente chama do processo de abstinência, tá? Então, beleza. Nesse ponto F aqui, começa uma desintoxicação da pessoa. Para termos didáticos, né, a gente coloca esse ponto num nível mais alto, o próximo platô, né, o próximo degrau, num nível mais alto do que esses níveis aqui, né, induzindo que a pessoa deve pensar, sentir e agir de uma forma diferente. Ela não pode pensar, sentir e agir da mesma forma do mero usuário, do usuário abusivo e do adicto, porque senão ela voltaria a esse processo de
drogadição, ela precisa pensar, sentir e agir de um modo muito diferente, que não lhe permita usar drogas ou álcool de vez em quando, nem de forma abusiva, e muito menos viver em função disso. Então é uma nova forma de pensar, sentir e agir, é um novo patamar, tá? Bom, nesse novo patamar, a gente entende que houve aqui, ó, na verdade, esse delay é a diferença entre o ponto F, aí vai vir esse ponto R e o ponto R mais 2 ou 3, tá? E esse delay, ele vem do ponto F até o ponto R, tá? Ele é bem longo, né? Até o início da recuperação para pegar essa fase da desintoxicação. Bom, aqui nós temos o terceiro delay, é o D3, e ele é a diferença do ponto F ao ponto R, a fase de desintoxicação e do abstêmio mínimo, tá? Eu vou subir um pouco o material aqui para, na verdade está embaixo aqui, para falar agora, apresentar um raciocínio que é o seguinte: o abstêmio mínimo ele pode ser denominado como abstêmio ínfimo, abstêmio duplo negativo, abstêmio embrião ou abstêmio feto. São todas denominações que a gente pode utilizar para a pessoa que está nessa fase da desintoxicação, certo? Lembrando que eu não gosto muito do termo desintoxicando, né? Porque leva a crer que há uma desintoxicação física e psicológica, quando na verdade a desintoxicação que ocorre nessa fase é meramente física, né? Bom, esse é o delay 3, é a fase de desintoxicação. Ela vem do ponto F ao ponto R, mas na verdade ela pode ir até um pouco mais longe, até o ponto R mais 2 ou 3, né? Ela pode demorar 2 ou 3 anos, porque a gente sabe que as pessoas que ficam 2 ou 3 anos de abstinência tendem a ficar muitos anos, tá? Mas o abstêmio mínimo mesmo é só do ponto F ao ponto R. E esse aqui seria o delay, tá? Aí ela vai precisar de uma nova forma de pensar, sentir e agir para poder permanecer em abstinência, tá? Bom, concluiu esses 2 ou 3 anos de abstinência, a gente vai para um novo delay, um novo patamar, um segundo delay da parte positiva da escada, certo? Esse segundo delay é o delay 4, né? O D4 é o segundo delay, mas é o quarto da escada, tá? Aqui foi o primeiro, aqui foi o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. É o segundo delay da parte positiva, mas o quarto da escada. Bom, esse delay ele vai do ponto R2 a 3 até o ponto que a gente chama X. Tem um vídeo específico sobre o ponto R mais 2 mais 3 e sobre o ponto X. Tá? Esse ponto X é o momento em que a pessoa se reconhece como sendo abstêmia. Então, a gente chama, normalmente ele vem através de um insight, que a gente chama de insight de segundo grau, que ocorre depois de vários anos de abstinência. E mais ou menos entre o quarto e o sétimo ano, todos os abstêmios que estão vinculados ao seu processo de abstinência, de uma forma ou de outra, cai uma ficha, digamos, é um insight. Existe um momento em que a pessoa ela entende que ela precisa ficar na condição de abstêmia, ou precisa ficar na condição afastada do uso de drogas ou álcool pelo resto da sua vida. Então a gente chama esse momento do ponto X. A partir dali, veja só que interessante, a abstinência ela iniciou porque a pessoa precisava, ela não podia mais viver naquela condição. E ela sente isso e está em abstinência e vai vivendo dessa forma. Existe um momento em que ela entende que ela não precisa, que ela quer, que ela deseja apenas ficar em abstinência. Então há uma mudança muito significativa. Primeiro, ela é coagida a ficar em abstinência por si mesma, né? Ela se autocoage a ficar em abstinência. Depois, ela fica em abstinência de uma forma voluntária. Então a gente entende que a pessoa que precisa ficar em abstinência é o homo abstemius coacto. Por sua vez, a pessoa que deseja ficar em abstinência, quando ela passa por esse ponto X, quando ela tem esse insight, a partir dali ela percebe que vai precisar ficar nessa condição o resto da sua vida,
a gente entende que esse abstêmio agora ele fica porque quer ficar em abstinência, porque deseja isso, porque essa é a nova forma dele de pensar, sentir e agir, essa é a sua nova forma de viver, é um novo hábito que ele adquiriu. Após esse momento, ele deixa de ser coacto e se torna voluntário. Então, é um homo abstêmios voluntares, tá? Bom, então esse delay número 4 é o autorreconhecimento como abstêmio e é o homo abstêmios voluntaris. Ele representa essa diferença entre o ponto R2 e 3 até o ponto X. Tá? Ela ocorre, em geral, entre o quarto e o sétimo ano, mas pode ocorrer um pouco antes e um pouco depois, depende de cada um, tá? de cada abstêmio. Um dia, cada um deles, de alguma forma, entendeu que deveria permanecer o resto da sua vida nessa condição e assim o fez, certo? Bom, então nós vamos agora para o terceiro delay da escada abstêmia na parte positiva, o quinto delay da escada. Então, delay número 5, após o ponto Z, nós teríamos um mega abstêmio. Então, esse delay número 5 é uma divisão que eu faço, uma divisão didática, mas muito importante, que vem após a abstinência. Então, a gente não está nem falando mais da abstinência, a gente está falando de algo que ocorre depois da abstinência. Esse delay ocorre após o ponto Z. Então, o ponto Z é o momento em que todo esse período de drogadição, certo? Digamos que a pessoa tem usado drogas por 15, por 20 anos, agora ela está em abstinência por 15 ou 20 anos, certo? Então, o ponto Z é quando todo esse período de abstinência que a pessoa está, ele se iguala a todo o período de drogadição em que ela esteve, certo? Essa igualdade cronológica, temporal, entre o período de drogadição e o período de abstinência, a gente chama de ponto Z. Tá? O que isso significa? Significa que a pessoa está há mais tempo com um sistema ideológico abstêmio do que ela esteve antes com o sistema ideológico da drogadição, com formas de pensar, sentir e agir que permitiam que ela usasse drogas, só que no ponto Z agora ela está com mais tempo do que ela estava antes com aquele sistema que permitia que ela usava drogas. No ponto Z agora ela está com a forma de pensar, sentir e agir com o tempo, né, que ela está imersa nessa forma de pensar, já é superior ao tempo anterior. Então isso quer dizer que ela está mais tempo aqui no planeta Terra semeando ideologias abstêmias do que ela esteve antes semeando as ideologias adictas, ou na verdade da drogadição, tá? Bom, e esse é o delay número 5. É uma diferença muito importante, que aí surge o mega abstêmio. Tem vídeo específico sobre o ponto Z, sobre o mega abstêmio, o 13º passo, por aí vai, tá? A técnica da ponta de ouro e tudo mais, tá? Mas isso é o que ocorre aqui no degrau, tá? Aqui o vídeo é sobre o delay, é sobre a diferença. Então esses são os 5 delays da escada, 2 negativos e os 3 positivos. Os 2 negativos, primeiro uma debilidade, depois uma deformidade cognitiva, nós temos uma desintoxicação, nós temos a mudança entre o homo abstêmios coacto e o voluntaris, e nós temos depois a superação de todo o tempo da drogadição pelo tempo da abstinência. Superou todo aquele período, nós temos um novo patamar, um novo platô, uma nova forma de pensar, sentir e agir que surge, certo? Bom, esse é basicamente o que eu queria conversar sobre os delays, né, da abstinência. E eu poderia também falar sobre o abstêmio maior real. Bom, a gente entende que daí seria no ponto X, quando estudar o ponto X, né? Mas a pessoa, quando ela se torna abstêmia porque ela deseja, então passou 2 ou 3 anos de abstinência, ela está em abstinência lá com 4, 5, 6, 7 anos, e ela percebe que vai ficar nessa condição o resto da vida. Quando isso ocorre, ela está no ponto X, a partir dali ela não é mais um abstêmio maior, ela é um abstêmio maior real, ela sabe que é. Né? Então a gente chama esse abstêmio maior de abstêmio maior real.
né? Ela assume essa condição. Mas isso está lá no ponto X, tá? O que eu queria falar sobre os delays era basicamente isso, né? Não tem muito mais para falar sobre os delays, porque daí eu avanço nos pontos. E os pontos, existem vídeos específicos sobre isso, tá? Eu recomendo a leitura do material, que no material eu menciono sobre a recaída de ouro, sobre o período anacrônico, né? Eu menciono mais alguns conceitos interessantes, que vale a pena dar uma olhada. E para aqueles que estudam, eu sei que muitas pessoas estão assistindo, fazendo os cursos de epistemologia, estudando epistemologia, então elas também estão escrevendo sobre o tema. Então, às vezes, a leitura do material ela pode te ajudar no seu raciocínio, na sua forma de pensar sobre todo esse processo de abstinência, né? Que é o que a gente estuda, e não sobre a drogadição, que é o que está em voga, que todo mundo estuda, que todo mundo tem alguma opinião formada, né? A gente estuda sobre abstinência. Então, eu acho que ler o material é interessante, tá? E eu disponibilizo sempre o material escrito, tá legal? Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo, e até o próximo.